Olá, alunos. Agora nós vamos para o nosso segundo vídeo dessa primeira parte aí. Tá? Nós estávamos falando sobre a resistência térmica. Né? Então vamos lembrar de algumas coisas. A resistência de uma parede, né? Uma parede que tenha um formato retangular, né? Um paralelepípedo, melhor dizendo, vai ter uma resistência térmica que nós falamos que é L por Ka. Né? Nós temos também a resistência térmica da convecção, que é 1 sobre HA, certo? E o combinado, né? Resistência combinada de radiação com convecção, RC e HC. Né? Então esses daqui são os principais que nós vimos até agora. Né? Só que nós também vamos precisar utilizar algumas outras geometrias. Né? Então imagine, por exemplo, então, imagine, por exemplo, que nós temos uma garrafa de refrigerante, né? Uma garrafa cilíndrica de refrigerante, ou uma jarra, alguma coisa do tipo, né? Então, o que nós temos? Nós temos aqui eu vou exagerar, tá certo? Nós temos uma espessura, né? E essa espessura aqui, ó, é de um material sólido. É uma parede que ela não é um paralelepípedo igual nós estávamos falando antes, né? Antes a gente estava falando dessa seção aqui, né? Constante, tudo mais. E aqui nós temos já algo que tem uma espessura diferente, né? Vocês concordam comigo que a área, aqui nesse primeiro caso, né, a área 1, ela é igual à área 2 que está lá do outro lado, que nós não estamos vendo, né? Então, pensa assim, eu vou ter um fluxo de calor que vai entrar aqui e vai sair um fluxo de calor que é o mesmo do outro lado. Então nós falamos que a intensidade, né, a intensidade, que é o que pinguinho sobre a área, ela é constante, né? Então nós temos tanto para cá quanto para cá. E daí isso possibilita falar que a resistência é exatamente L por Ka. Né? Nós já tínhamos falado antes. Só que aqui é diferente a coisa. Vocês percebem que vamos imaginar que o calor esteja adentrando essa jarra, né? Tem uma jarra com um conteúdo aqui, uma água gelada, por exemplo, e o calor está entrando em direção ao centro, né? A esse eixo aqui, tá? Tá perfurando aqui essa parede, né? Essa parede aqui que nós estamos desenhando, tá certo? Então nós temos um calor que está vindo nesse fluxo. Né? Primeiro, que é difícil garantir que esse calor esteja vindo numa direção única, né? Porque vamos olhar agora, fazer uma visão por cima. Geralmente, eu exagerei, passando um molho. Né? Geralmente, o que acontece? Vai vir calor para todas as direções, né? Nós temos um calor, né, um fluxo, que vem para todas as direções em direção ao eixo. Então, nós falamos que essa figura ela vai possuir um eixo. Né? Um eixo.
E o calor ele vai de encontro a esse eixo, beleza? O que acontece? Essa casca de fora dessa jarra, ela possui uma casca, né? Uma casca, ela tem uma área que é diferente da área da casca que está aqui dentro, né? Imagine lá o tubo de papel higiênico, né? Eu sempre falo desse comentário, tubo de papel higiênico. Nós temos papel higiênico aqui, aquele tubinho. Se você pega uma tesoura e recorta, né? Então, uma tesoura aqui. Tá? Uma tesoura e recortando, né? Ela vai virar um retângulo, né? Um retângulo, certo? Sendo que essa borda aqui é 2πr, que é o comprimento da circunferência, e aqui nós vamos dar nome de L, que é o comprimento desse cilindro, dessa casca cilíndrica, né? Agora, pensa, eu tenho esse mesmo retângulo aqui dentro e um retângulo diferente fora, tá? Ou seja, a intensidade do calor é diferente para cada superfície. Dessa forma, eu tenho que utilizar uma outra equação para a resistência, né? E não essa que eu estava utilizando antes. Então, para as paredes planas, paralelas, né? Eu posso usar essa equação, mas nessa jarra, por exemplo, eu não poderia utilizar, tá? E daí nós temos, né, essa outra equação aqui. Nós temos essa outra equação que fala sobre a resistência de um cilindro, tá? E essa resistência do cilindro, é importante dizer que nós não vamos considerar as tampas, né? Lembra que todo cilindro possui uma tampa, né? Então, essa tampa do cilindro nós não vamos usar, nem a de baixo nem a de cima. O que a gente vai sempre pensar é que o calor está indo em direção ao eixo, né? Ou ele está saindo do eixo para fora, tá? Vamos lembrar o caso da jarra. A jarra, ela tem uma certa borda, eu estou exagerando aqui, tá? Estou exagerando o tamanho dela, as dimensões, né? E tem uma jarra com essa espessura. Então vamos supor como se fosse, tá? E daí nós vamos ter um raio 2, vou chamar de R2, e tenho o raio 1. E nós vamos calcular qual é a resistência que tem desta parte aqui, certo? Entenda que o calor está entrando ou saindo de forma homogênea por toda essa parede, certo? E daí, quando nós queremos a resistência desse cilindro oco, né, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar, fazer o logaritmo neperiano de raio 2 dividido por raio 1 dividido por 2 pi L, sendo que L é o comprimento total aqui, tá? 2 pi L K, né, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, beleza? Professor, mas só tem uma casca? Bom, depende, né, gente? Cada dispositivo pode ter mais, né? Eu posso ter, por exemplo, um dispositivo que tenha uma casca de vidro e uma de isopor, né? Aquele, o pessoal fala, né? O nome, a camisinha da cerveja, né? Então tem a cerveja aqui dentro e daí tem aquela capa de isopor por fora, né? E daí, é claro, eu vou ter duas resistências, né? Eu tenho a dessa parte e tenho a dessa outra, tá? Tranquilo? Então, eu também posso ter um circuito térmico a partir disso, tá certo?
Vamos imaginar como se fosse esse caso da cerveja. Sempre é importante também falar o seguinte, que não é possível calcular para o cilindro inteiro, tá assim, cheio. Sempre ele tem que ser um cilindro oco, tá? Porque daí o R1 vai ser 0, o LN vai dar 0, vai ser impossível de resolver esse problema, beleza? Mas é bastante útil a gente saber disso. Por quê? Os campos que transportam, né, eles são todos cilíndricos. E como que eles se aquecem? Eles se aquecem dessa forma. Eu tenho que utilizar essa equação, tá? Mas vamos imaginar, como eu falei para vocês, um circuito lá, aquele isopor que se coloca na cerveja, né? Então aqui eu teria uma convecção combinada com radiação, passaria pela primeira camada, eu tenho uma condução, só que ela é cilíndrica. Daí vem para outra camada mais interna, que é uma outra condução cilíndrica. E aqui dentro eu teria uma convecção, tá certo? Se tiver o fluido parado. Se tiver, por exemplo, uma cerveja fica parada, então eu teria aqui uma combinação, né? 1 sobre HA combinado, irradiação e convecção. Aqui eu teria um L sobre Ka. Aqui eu teria de novo, aqui não é L sobre Ka não, aqui é cilíndrico, né? Então Ln de R2 por R1 dividido por 2π LK, tá? Eu vou chamar isso aqui de R2, R1 e esse de dentro aqui é R0, tá? E essa outra aqui, tá? Ficou mais apertado, é também Ln, só que agora é do R1 por R0, né? Por 2π LK. E esse último, daí é o seguinte, se o fluido ele estiver parado, então ele vai estar com uma convecção comum, né? Então eu teria 1 sobre HA. Mas pode ser que eu nem tenha esse último, se for, por exemplo, um tubo onde está passando água com uma certa velocidade, tá? Porque daí eu vou ter um resultado aqui que não faz parte da convecção, né? Beleza? Entenderam? Então, olha, recapitulando, para paredes concêntricas, né? Dessa forma, nós vamos ter que utilizar essa equação, tá? E uma outra situação que também pode ser que surja é o da esfera, tá certo? O da esfera também é utilizado, não tanto quanto o cilíndrico, tá? O da esfera, mesma coisa, né? Imagina que nós temos uma esfera, vamos supor que possa ser um vidro de mel, né? Sei lá, que abriga mel, né? Um pote com esse formato aqui. E aqui nós temos sempre ele de forma oca. É importante falar isso. O que acontece? Aqui eu tenho uma resistência combinada. Aqui nós vamos ter uma resistência de condução, só que aqui é esférico, tá? Não é cilíndrico, igual nós estávamos falando antes. E aqui nós teríamos uma de convecção, né? Então aqui um HA, aqui nós teríamos o Ln aqui não é cilíndrico, né? Aqui é esférico. Então o esférico nós utilizamos uma outra equação, tá? Que seria R2 menos R1 dividido por 4π R1 vezes R2 vezes K. Também é utilizado essa outra, tá? Que é 1 sobre 4π K, 4π vezes K. Daí aqui nós temos 1 sobre
R1 menos 1 sobre R2. Tá? Tem pessoas que preferem usar dessa forma, tem pessoas que preferem usar dessa outra. Tá certo? Então aqui nesse ponto eu teria que usar essa combinação, né? R2 menos R1 sobre 4π R1 vezes R2 vezes K. E aqui nesse outro ponto eu teria que usar 1 sobre HA. Os cálculos são os mesmos, tá, pessoal? Aqui eu tenho um circuito, eu tenho uma temperatura aqui, uma temperatura aqui nessa superfície, uma temperatura aqui, uma temperatura aqui dentro, né? No ponto onde ele estabilize, né? Uma temperatura lá no infinito e uma temperatura aqui no infinito de dentro. Beleza? Então, recapitulando, nós vamos utilizar da mesma forma. Então, se eu fosse calcular para esse circuito, seria assim, né? Que ΔT, essa temperatura, é a resistência equivalente vezes o fluxo. Então, RT, o ΔT, né, a variação de temperatura. Para esse caso aqui, como ficaria? 1 sobre HA, né? Vou colocar ambiente 1. E essa área é a área 1. Entenda, pessoal, que a área aqui ela é diferente da área de dentro, tá? E essa área que é a área convectante, né? Então, é importante falar isso, tá? Mas, nós temos aqui uma casca esférica, né? Que é R2 menos R1 sobre 4 e R1 R2K mais 1 sobre o ambiente 2HA e a área 2, é importante que daí é a de dentro, vezes o fluxo térmico. Beleza? Então é importante a gente sempre fazer um encaminhamento e olhar sobre o circuito, né? O que está acontecendo no circuito. Certo? Agora, a gente pode fazer também praticar um exercício, né? Um exercício sobre esse tema. Vamos aqui. Vou limpar a tela. Vamos supor que, por exemplo, uma esfera ela consiga, né? Vamos colocar aqui. Isso aqui é para uma esfera, tá, pessoal? Tá, e aqui vamos supor que a espessura seja homogênea. Aqui tenha um raio de 30 centímetros, 0,3 metros, e aqui de 0,4 metros, né? Vamos supor que eu sei que a temperatura na superfície dessa esfera seja, veja que eu não estou considerando a convecção agora, daqui de fora, tá? E nem a convecção daqui de dentro. Eu só quero fazer uma previsão de quanto vai estar a temperatura aqui dentro, tá certo? Vamos supor que receba uma potência de 200 watts, certo? E daí, eu quero calcular qual vai ser a temperatura aqui, se eu sei que aqui tem, por exemplo, 50 graus Celsius. Como que eu faço? Então, eu quero saber, eu sei o valor de T1, eu quero saber o valor de T2. Então, aqui eu sei que nós temos uma resistência, né? Tem uma resistênciazinha ali. Então, vamos desenhar aqui, né? Então, aqui os 50 graus Celsius a gente já sabe. E aqui essa temperatura 2 nós não sabemos. E o fluxo, né? 200 watts. Beleza, né, pessoal? Vamos agora fazer o cálculo, né? Quanto seria a temperatura ali? Para isso, a gente precisa do K. Né? Vamos colocar um K que tem o valor de 10 no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Vamos, então, lembrar que para a esfera, a resistência, ela é o raio 2, né, que é o raio externo, menos o raio interno, dividido por 4π R1, R2, vezes K, né?
vamos lá. Primeiro vamos calcular a resistência. R2 menos R1, 0,4 metros. Menos 0,3 vai dar 0,1. 4 vezes π, 4 vezes 3,14, vezes 0,3 vezes 0,4 vai dar 0,12. Né? Já estou multiplicando aqui os dois. E vezes 4, que é 10. Então a resistência será, vou calcular aqui, 0,1 dividido por 4, dividido por 12, dividido por 10. Então, a resistência, né, vale 0,0066, certo? Graus Celsius por watt. É importante lembrar que é graus Celsius por watt. Vamos agora para a equação, né? Variação da temperatura é igual a resistência térmica vezes o fluxo de calor. A variação da temperatura é T2 menos T1 é igual a R vezes a temperatura 2, eu não sei o valor, né? Aliás, temperatura 1 menos temperatura 2, deixa eu pagar aqui. Sempre maior menos menor. Temperatura 1 menos temperatura 2. Então eu sei que vale 50 menos T é igual a resistência, que é 0,0066, e a potência eu sei que é 200. 50 menos T é igual a 0,0066 vezes 200. Eu segurei o valor da calculadora, tá? Mas vai dar 1,33, tá certo? Aqui dá valores a mais, né? Então a temperatura vai ser 50 menos 1,33. A temperatura vai ser de 48,67. Beleza, pessoal? Olha, e é claro, poderia ter aqui a convecção, aqui nessa parte, poderia ter convecção aqui dentro, poderia ter duas camadas esféricas, né? De repente uma proteção, e assim também lá para o cilindro. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, e qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tira no atendimento online. Beleza? Um abraço, alunos, até o próximo vídeo.